O Flávio citou aqui a questão da oração. Em essência, 3 meios que o Senhor usa para tratar conosco, basicamente, que nós crescemos na graça e no conhecimento dele. Um deles é a oração, outro é a meditação na palavra e outro é a igreja, estar com a igreja. Não a igreja, uma instituição, um lugar, mas o corpo de Cristo, aqueles que creem. Eu coloquei aí no boletim um texto que, se você não pegou, depois dê uma olhadinha. Às vezes nós usamos também uma justificativa, e que está aí, de que a igreja está cheia de erros, né? E às vezes nós não deixamos de congregar porque ela é falha. E a questão é quem não é. Então, não deixe de considerar. Examine-se, né? A palavra nos diz para nós nos examinarmos à luz da palavra, e nós, com certeza, se você crê em Cristo, você vai ver que você tem coisas para ser tratado, e a igreja dele não é diferente. Na semana passada, eu comentei que hoje nós estamos vivendo um caos no meio da igreja. Essa reforma espiritual que o irmão D.A. Carson propõe e que o Flávio leu aqui, pincelou, é que a igreja ela tem hoje passado por um momento que eu creio muito difícil de compreensão, de discernimento. Eu não consigo ver, mesmo com tantos momentos difíceis na história da igreja, um momento tão confuso como esse que nós estamos passando. Mencionei que há hoje uma banalização em nome de Jesus. Pessoas usam o nome de Jesus, e a palavra diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Usam o nome de Jesus das mais diversas maneiras, como um chavão, e de tantas maneiras distorcidas, sem o mínimo de temor. Há uma falta de conhecimento das Escrituras e de discernimento que não dá para acreditar como as pessoas pegam textos bíblicos e os distorcem das mais diversas formas. Eu acredito, e aí é uma percepção minha, que o politicamente correto, que é o que nós estamos vivendo hoje, que dentro desse politicamente correto há uma ideia de que dentro do politicamente correto há uma proposta relativista. O que é relativismo? Relativismo é que assim, o que você acredita é bom para você, se eu não acredito é bom para mim e está tudo bem. Mesmo que sejam 2 pontos totalmente opostos, não existe verdade absoluta. O politicamente correto também traz a ideia do pragmatismo. O que é pragmatismo? Bom, se está dando certo aquele negócio, está trazendo pessoas, vamos trazer também para nosso contexto. Então, essa proposta, e hoje a questão da distorção sexual, o chamado ativismo gay, vão ser 2 formas de perseguição e de divisão na igreja. Isso já acontece. Igrejas tradicionais, que protestantes na história, muitas delas, Europa e Estados Unidos, denominações como, por exemplo, a igreja anglicana, um segmento da igreja presbiteriana, a igreja metodista, falando de neopentecostalismo, muitas delas já dizem que o homossexualismo não é pecado e para isso então fazem casamentos de homossexuais, ordenam pastores e pastoras homossexuais. Infelizmente, eu creio também que isso não tem volta. Por um lado, infelizmente, por outro, graças a Deus, porque isso tudo aponta para a volta de Cristo. Se o Senhor Jesus não voltar em talvez 20 anos, a igreja vai estar pregando um evangelho social, ela vai estar defendendo a libertinagem, apoiando o homossexualismo, toda a igreja, o homossexualismo, os ditos transgêneros, tudo isso em nome de Jesus e do amor dele. E vai haver um grupo que é considerado radical, intolerante, porque se apega à Escritura. Muitas já o adotam, mas boa parte delas hoje também adotam algumas distorções e que têm entrado e que vão trazendo todos esses falsos ensinos. Por exemplo, a questão de divórcios e novos casamentos, hoje, pelas razões mais banais,
que são absolutamente contrárias à Escritura. A questão, por exemplo, o feminismo entrando na igreja por meio das inúmeras pastoras, bispas, e hoje tem até apóstolas. E tudo isso está vindo, entrando no meio da igreja, e ou a igreja se opõe porque não é bíblico nada disso, ou ela cede. E o que está acontecendo é que boa parte está cedendo. E tudo isso é falso à luz da Escritura. É verdade que sempre houve corrupção no meio da igreja, mas o que me parece é que isso está acontecendo de maneira muito rápida e fácil hoje. As coisas que eu estou dizendo aqui, para muitos pastores, no púlpito das igrejas, não estou falando lá fora na rua, no púlpito não são ditas, porque a gente não pode tratar assim. Isso é intolerância, isso é muito radicalismo. Não, isso é Escritura, a palavra de Deus. E talvez nós estejamos vivendo, e eu queria começar com esse texto, antes de nós propriamente entrarmos na confissão. Esse é um texto muito forte, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está anunciando um evento que vai acontecer antes da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ele está falando da volta de Cristo, ele está exortando, olha, Jesus vai voltar, nós sabemos. Versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da volta de Cristo. Não se enganem, mesmo que um apóstolo chegue e diga, isso não aconteceu ainda. Então, muito cuidado, mantenham as suas mentes na palavra. Cuidado com espíritos ou pessoas que se dizem iluminadas pelo Espírito, trazendo algo que não está de acordo com a palavra. O dia do Senhor ainda não chegou. E aí então, no versículo 3, ele diz, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, o que é isto? A volta do Senhor, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual este homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. De quem Paulo? Quem é esse homem da iniquidade, filho da perdição? Quem ele é? O anticristo. Um líder que vai surgir no fim. Apostasias e anticristos sempre houve, a palavra diz isso, a própria palavra diz, Paulo fala de indivíduos que amando o mundo o abandonaram, andaram com o apóstolo Paulo e Paulo não sabia. Judas, nenhum dos 11 apóstolos sabia quem era Judas, e Judas era alguém que professou, que fez milagres, que pregou e nunca creu, ele apostatou da fé. Então a Bíblia mostra isso, a história mostra isso. Hoje há pastores, um deles que foi há muitos anos um grande líder evangélico, é um apóstata hoje. E que muitos, eu mesmo ouvi muitas vezes ouvimos esse líder, e hoje ele é, com todas as letras, um apóstata da fé. Nós vimos isso abandonando, e agora o pior é que muitos destes não abandonam. Um famoso pastor, eu já até citei aqui, ele era um evangelista junto com o Billy Graham, chamava-se Charles Templeton. E ele era um evangelista, pregava nas cruzadas e tal, e ele abandonou a fé. Ele mesmo disse, eu não acredito em nada disso aí mais, isso é tudo mentira. Tal. Ele abandonou.
Isso é uma forma de apostasia, mas há uma muito pior, que é aqueles que dizem que creem em Jesus, eles continuam fazendo as suas pregações, mas eles abandonam fundamentos da fé. E Paulo está falando aqui então da apostasia. Houve apostasias, houve e há anticristos. O apóstolo João disse: há muitos anticristos. Vocês ouviram que um dia vem o anticristo, mas já há muitos anticristos entre vocês. Mas Paulo está dizendo aqui da apostasia. E aqui o texto é claro, ele está dizendo: antes de Cristo volte, virá o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Só que antes desse homem virá o quê? A apostasia. O que é apostasia? Apostasia, em termos simples, é o abandono da fé cristã. Apóstatas são pessoas que se diziam cristãs, professavam que criam em Jesus, participavam da igreja, das reuniões, se envolviam em atividades das reuniões, mas pelas mais diversas razões abandonam a fé, negam a Cristo, ou então começam a negar fundamentos. Há hoje, se bem que hoje não está muito bom recomendar Netflix, né? Mas há um filme de um pastor conhecido, ele está vivo hoje. Um pastor que era neopentecostal, que tinha muitos seguidores, e a igreja dele tinha mais de 5.000 membros. E ele começou a questionar inferno. Ele achava que não era justo. Começou a pregar isso. Não, entender inferno nós não entendemos, mas é bíblico. Ele começou a questionar, e aí muitos saíram. Bom, desse questionamento, o que aconteceu? Ele foi adotando e aceitando tudo quanto é prática. Então não importa o que você faça, o que você viva, Jesus te ama. Então, essa é também uma forma de apostasia, e é o pior delas. Quando pessoas que se professam cristãs abandonam fundamentos da fé cristã. São pessoas que dizem crer em Jesus, mas o Jesus que elas professam não é o Jesus descrito aqui. Não é o Jesus das Bíblias. E se não é o Jesus da Bíblia, que é o único livro que a gente tem informação sobre Jesus, é o Jesus que elas inventaram. E aí cada um pode inventar o seu Jesus. Isso acontece a toda hora hoje. Mas para nós, o Jesus verdadeiro e único é o da Escritura. O irmão Stuart Elliott, ele disse: a apostasia é algo que só acontece com aqueles que se parecem cristãos. Eles não são, mas se parecem. E é sutil, irmãos. É muito sutil. Nós estamos vivendo em tempos sombrios. Eu não sei se porque eu não estou profetizando nada, obviamente, né? Mas eu não sei se é por uma expectativa da volta do Senhor que todos nós devemos ter, mas o que está acontecendo no meio da igreja é impressionante. É por isso, é uma das justificativas como introdução, é que nós temos nos pautado e defendido a importância de uma confissão de fé. E a confissão de fé que nós adotamos, ela tem mais de 300 anos e ela está toda pautada na Bíblia. Não tem invenção, não tem Jesuses diferentes dos séculos antes. É um só, de acordo com a Escritura. Hoje, muitas não querem ter compromisso porque demanda meditação, estudo, leitura da palavra, de ouvir gente comprometida com a palavra. A maioria da igreja evangélica não quer nem saber disso, por isso ela fala amém para tanta bobagem que acontece hoje. Mas nós não cremos assim, e pela graça de Deus, que o Senhor nos capacite a jamais negociar esses fundamentos. A confissão, ela serve como um norte. A confissão não é a palavra de Deus, mas ela nos ajuda a compreender a Escritura. E hoje nós vamos ver um dos pontos centrais da fé cristã. Nós estamos meditando sobre Cristo. Quem é o Senhor
Jesus. Nós estamos caminhando sobre o Cristo, o mediador. Na semana passada eu tratei deste parágrafo, eu vou ler novamente, que é da confissão, e depois então nós vamos continuar e retomar a partir do segundo ponto. Diz assim, aquilo que nós vimos no último domingo: em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência, e para que, em tempo, este povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Nós vimos isso na semana passada, os textos que fundamentam essa confissão de que o Senhor Jesus, e que houve, nós não entendemos isso, mas nós cremos, houve um acordo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, antes de existir tudo, que Deus um dia salvaria os seus por meio do sacrifício de Cristo, mas isso foi decidido antes mesmo de existir o universo, e com isso antes mesmo de entrar o pecado. E nós vimos que toda a Escritura, quando ela fala de profetas, de sacerdotes, de juiz, nós vamos ver então que todos aqueles ofícios do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, que é o Rei. Outro ofício, o rei, é o sumo sacerdote, é o juiz verdadeiro. E ele é o objetivo e é o centro de toda a Escritura. E nós não vemos isso no Novo Testamento, nós não vemos somente no Novo Testamento, mas vemos isso em toda a Escritura. Cristo é o centro, ele sempre foi o centro da pregação, deveria ser o centro da pregação. E não muita coisa que nós temos tristemente ouvido. Nós procuramos entrar nisso, detalhar esse parágrafo, e hoje nós vamos retomar então o segundo ponto que trata da pessoa de Jesus. E aqui nós vamos dividir e procurar entender à luz da Escritura o que ele significa. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus eterno, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência e igual ao Pai, ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado. E foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras. Desse modo, Jesus tem duas naturezas completas, perfeitas e distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo e um único mediador entre Deus e os homens. Isso são fundamentos inabaláveis, inegociáveis, de acordo com as Escrituras. Nós já dissemos inúmeras vezes aqui que é o que eu e vocês cremos é que vai definir que lado da eternidade nós vamos estar. A eternidade, a partir do momento que nós fomos criados, não tem mais fim para nós. Ah, mas a gente não morre? Não, a gente morre. A morte não é o fim da existência. A morte significa separação. Nós saímos dessa realidade e vamos para uma outra, e vamos passar a eternidade, se é que a gente consegue definir passar a eternidade. A gente não entende isso. Mas nós temos duas possibilidades depois da morte.
E nenhuma delas é o fim da existência. Mas sim, ou a eternidade na presença de Deus, ou a eternidade não fora da presença de Deus, mas fora da comunhão de Deus, porque não tem como estar fora da presença de Deus. E o que eu e vocês cremos é o que define. Mas e a nossa vida? A nossa vida é consequência do que cremos. É o que nós cremos que define para onde nós vamos. Não basta dizer, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. É claro que é fundamental crer em Cristo, mas como eu disse no início, tem que ser o Cristo da Bíblia. E aí então, vamos andar um pouco nesse texto. Lá, o primeiro parágrafo dessa segunda parte diz assim: o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus eterno. Aqui nós já vemos uma definição: Jesus é Deus. Ele não deixou de ser, ele é Deus. E aqui nós já vemos muitos hoje que não, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Não, ele é o Filho eterno de Deus, mas ele é tão Deus como o Pai. E há hoje gente, mas será que é gente que defende, seguidores na internet, no YouTube, gente querendo negar a divindade de Cristo. Não, eu aceito ele como Salvador, mas ele não é Deus. Ele é da mesma essência e igual ao Pai. Ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude do tempo, ele, o Jesus, o Cristo eterno, tomou sobre si a natureza humana. Ele se fez um homem com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém, como ele é Deus, sem pecado. Daí então, citei na semana passada, um pastor aí conhecido, dizendo que se Jesus estivesse lá no Éden, porque ele se compadece de nós, ele teria pecado. Para você ver o nível de heresia que tem no meio. E é um pastor evangélico. Eu não sei qual evangelho ele prega, não é o da Escritura. Jesus não poderia pecar, porque ele é Deus, Deus não peca. Então há implicações para aquilo que nós ouvimos, para quem nós estamos dando ouvidos. A confissão diz que o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Mas por que segunda pessoa da Trindade? Porque ele é menos importante do que o Deus Pai e mais importante do que o Espírito Santo? Não. É simplesmente porque a palavra de Deus nos mostra, e quando o Senhor Jesus vai dizer, lá em Mateus 28, 19, quando ele manda o povo, aqueles que creram nele, irem e pregar o Evangelho, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a segunda pessoa não significa que ele seja menos importante, ele é tão Deus quanto o Pai e o Espírito. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Mas como um Deus, três pessoas? Nós não entendemos isso, mas isso é central. Qualquer figura que nós tentemos usar para explicar isso, não dá, nossa mente é limitada. Mas não é porque ela é limitada e que nós não compreendemos com a nossa mente, então que nós vamos negar. Não, isso é um fundamento em toda a história da igreja. Inegociável. E quem não crê nessa verdade, ainda que se diga, eu creio em Jesus, que se diga cristão, não é à luz do quê? Da Escritura. A confissão, então, ela está dizendo que o Deus Filho, Criador de todas as coisas, em um momento na história, ele tomou a forma de um homem. Ele se encarnou, ele se fez homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele tomou a forma humana. Explique como um Deus pode ser, um homem pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Nós não entendemos, mas a palavra é absolutamente clara em afirmar isso. Então, nós cremos nesse fato, porque a palavra de Deus assim nos ensina. Só com esse texto aqui,
nós já eliminaríamos crenças que durante a história que se diziam cristãs. Uma delas era chamada gnosticismo. Eles acreditam, não, Jesus sim é importante, mas essa ideia de que Jesus se fez homem, não. Jesus não tomou o corpo humano. E João combate isso logo no início, um ensino enganoso no meio, já que estava se infiltrando na igreja. Eles citavam Jesus? Sim, mas Jesus da Bíblia? Não. O unicismo, que há hoje, volta isso que eu falei, há uma volta a essa proposta. Não, a trindade foi inventada pelo catolicismo romano. Não, a trindade está na Escritura. Não é que o fato de o catolicismo crer nisso, que é uma parte correta, infelizmente há erros em várias outras de fundamentos, mas não é porque eles creem nisso, então está errado o que eles defendem. Eles não defendem. A Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito. Então você tiraria o judaísmo. O judaísmo. Há judeus hoje, apesar de alguns não, há judeus hoje não. Jesus foi um grande profeta, foi um homem de Deus, mas ele não é Deus. Você elimina. Testemunhas de Jeová, Espiritismo, Mórmons, todas essas religiões citam o nome de Jesus, mas elas são o quê? Falsas. Porque elas negam esse fundamento, mesmo que citem o nome de Jesus. Mas onde está baseado nisso? Em inúmeros textos. Nós vamos ver alguns. Primeiro João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A confissão, ela não vai exaurir ou tratar com profundidade todos os textos, mas ela vai trazer textos fundamentais, inquestionáveis, para respaldar essa definição, e um deles é esse texto, que não precisaria de outro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O que o evangelista João está dizendo aqui, inspirado pela pessoa do Espírito Santo? Que o Verbo, a palavra que sempre existiu, tomou a forma de um homem, se fez carne. E ele habitou entre nós, tanto João que escreve isso, eu vi, as minhas mãos o tocaram, eu vi Deus, homem. E nós vimos a sua glória, a glória de Deus na pessoa de Jesus. Então ele é sim o Deus eterno, Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lembra que no texto da confissão diz que houve um momento em que o Deus estabelece que ele se manifestaria. Gálatas 4 diz isso também. E vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, ele é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, mas ele é Deus também, como nós acabamos de ver em João. Mostrando que ele se encarnou, nasceu de uma mulher, sob a lei dos mandamentos. Ele nasceu da descendência de Israel, especificamente da tribo de Judá, que Deus havia anunciado que o Cristo viria. Romanos capítulo 8, versículo 3, também fala da encarnação e da importância da encarnação. Por que Deus se fez homem? Porque não haveria ou não há nenhuma outra possibilidade de salvação se Deus não se fizesse homem. Ele tinha que vir para cumprir e se sacrificar, ou ser sacrificado para a salvação. Não, Deus não poderia dizer, eu salvo vocês, eu perdoo vocês daqui do céu. Não, ele tinha que vir. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas que confusão, carne, o que o texto quer dizer? O que era impossível à lei, o que eu e vocês não conseguimos ser agradáveis a Deus mediante a obediência à lei, nós somos pecadores, nascemos em pecado, ninguém consegue obedecer o mandamento, nunca houve um ser humano na história que conseguisse. Daí então nós falamos semana passada, porque todo o Velho Testamento anuncia o sacrifício de Cristo, a vinda de Jesus, porque ninguém nunca conseguiu cumprir sequer 0,0000001% da lei de Deus. Ninguém pode, mas Deus exige que
perfeição, imagina. Então, o que era impossível à lei, a obediência à lei, porque ela estava enferma pela carne, pela natureza de pecado com a qual nós nascemos, nós não podemos obedecer a Deus, não temos condição. Deus, então, o homem não pode, mas eu vou fazer. Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, semelhança, porque apesar dele ter nascido em um corpo que é finito, não havia pecado nele. Ele estava em um corpo finito, físico, na carne, mas sem pecado. E no tocante ao pecado, com efeito, Deus condenou na carne, no corpo de Cristo, o pecado para aqueles que creem. Hebreus 4,15, irmãos, nós estamos só andando um pouquinho naquele trecho da confissão. A confissão, lembra, ela está falando da Trindade, que Ele é essência com Deus, que Ele é Criador, que Ele tomou natureza humana e sem pecado, que é o que o texto de Hebreus diz. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote ou sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele quem? O Deus encarnado que se fez homem, o Filho, o Deus Filho. Ele foi tentado em tudo, sim, mas ele jamais poderia pecar. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus não poderia pecar, ele é Deus. Mas ele foi tentado em tudo, porque para mostrar que se nós o buscarmos, clamarmos o poder e a capacitação dele, a vida dele, ele pode nos conceder poder para vencer quaisquer formas de pecado. Nós não conseguimos, mas ele pode, porque ele venceu. Nós vimos esse texto na semana passada, ele é o sumo sacerdote. Mas não dá para acreditar em, Jesus desconsiderando essas afirmações. Isso aí não é muita coisa, assim, não dá para deixar de lado. Só falar Jesus, assim, Jesus é amor. Não dá? Né? Afinal, que importância tem essas coisas aí, tanto complexo? Não dá para crer em um Jesus sem ser tão radical. Essa é a mensagem da igreja evangélica hoje. Não, isso é muito teológico. Isso é palavra de Deus. Será que não dá para deixar de lado? Né? Para que ser tão assim e tão longe com isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 1, versos 1 a 3. Ah, não, mas aquela pessoa ela não aceita isso, mas ela crê em Jesus. Olha o que João, não é João é só um menino de recado, porque é Deus falando por meio de João. Ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ah, mas como é que eu vou provar um espírito? Eu não vejo, mas o que ele está querendo dizer é assim: por trás do falso profeta há um espírito. Eu posso não ver o espírito, mas eu provo o falso profeta. Como eu provo o falso profeta? João, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Se aquele homem está falando em nome de Deus, você vai saber. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, ou seja, todo espírito que crê e que confessa que Jesus é Deus, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Lembra que nós falamos? A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então não dá para não deixar disso, não dá, porque a palavra de Deus não permite, e muito não é que ela não permita, ela diz que aquele que não confessa e não crê nisso é do anticristo. É radical, pois é, mas é assim que a Bíblia é. A palavra de Deus não é politicamente correta. Ela não diz assim: não importa no que você creia ou qual a sua religião, procure apenas fazer o bem. Sabe por que ela diz? Porque ninguém tem condição de fazer o bem. Nós somos maus, em essência. Ah, mas isso também fere. E daí? É a verdade. A pergunta de Paulo para os irmãos de Corinto é fantástica.
Por acaso eu me fiz inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Você quer o engano? Você quer uma maquiagem? Ou você quer a verdade? Porque só a verdade liberta. Você entende por que é fundamental o que nós cremos? Nós não estamos inventando absolutamente nada, irmãos. Aliás, a gente conversa. Se um dia qualquer um de nós, seja aqui, seja nas casas, trouxer alguma coisa nova, por favor, nos comunique. Não temos nada de novo para trazer, nenhuma revelação. Nós temos o velho e bom evangelho descrito há 2000 anos na Bíblia e que já está encerrada, por isso não há mais revelações. Mas existem pessoas que são fiéis às suas crenças, elas fazem ações de caridade, elas até dizem coisas tão bonitas. Será que não dá para aceitar? Deus está dizendo que essas pessoas que fazem coisas bonitas, que são fiéis às suas crenças, que fazem ações de caridade, até às vezes muito mais do que muito cristão genuíno, Deus está dizendo que essas pessoas que não creem em Cristo, elas são do anticristo. O diabo não vai vir vermelho, de chifre, capa, tridente, porque ele não é assim. Ele é anjo de luz. E a Bíblia não diz que ele perdeu a sua forma quando ele se rebelou contra Deus. Essa semana eu estava ouvindo, agora está na moda novamente. Vocês já ouviram falar da Monja Coen? Está na moda. Chamada Monja Coen. Ela é uma monja, de monge, né? Monge zen budista. E ela está sendo entrevistada por vários figurões aí e tal. E muita gente acha que lindo, que lindo. Quem é Jesus para ela? Ninguém. Um homem muito importante, que teve o seu momento. Mas ele não é Deus. O que a senhora Monja Coen é, que agora escreveu um livro que está no top, e as redes de TV, eu vi a entrevista dela na CBN, um canal de notícias, que está falando, divulgando ela, e achando sensacional. Essa mulher não tem nada a ver com Deus. Mas que ofensa, você vai ver a coisa linda. Ela fala, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, é falso. Por mais intolerante que seja essa e todos os outros, aqueles que negam esse fundamento do Cristo crucificado, do Deus encarnado, que não confessam que Jesus é Deus, são do anticristo, são contra Deus. A confissão então continua, nós lemos o primeiro parágrafo, o segundo diz assim: ele, Jesus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Ele foi nascido de mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras, séculos, milênios antes. Aliás, nós vimos quando Deus prometeu Jesus. Para o mundo, para o homem, foi quando? Gênesis 3,15. Exatamente após a entrada do pecado, ele está dizendo, só há uma forma de tratar com o pecado, eu já estou dizendo aqui, Gênesis 3,15. A semente da mulher, que é Cristo. E todo o Velho Testamento vai anunciar Cristo. Desse modo, Jesus tem duas naturezas completas, perfeitas e distintas, que foram inseparavelmente unidas, única pessoa e uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E há hoje líderes que dizem que pode haver salvação em outras religiões. Irmãos, Deus mandou o seu Filho para salvar pecadores. Como alguém que se diz cristão pode colocar o que Deus teve de mais valioso em dar ao seu Filho e colocar qualquer outra possibilidade? De acordo com a Escritura, nunca houve. Nunca houve.
Ou é o Cristo das Escrituras, ou nada. Quais textos que fundamentam isso que nós lemos? Por exemplo, que ele veio, foi concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20 a 23. Aqui o anjo havia falado com Maria e José, que era um homem de Deus, estava preocupado pelo que diriam da mulher dele, que seria sua esposa. E aí o anjo vai dizer: fique tranquilo. Eis que lhe apareceu a José um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é um fundamento, irmãos, da fé cristã verdadeira. E a confissão também diz lá no texto de Timóteo que é só ele que pode salvar homens, ninguém mais pode, regras não pode, meditação transcendental não pode, outras possibilidades, ignorância não salva ninguém. Cristo é o único mediador. E um texto que nós conhecemos, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Cristo, o Filho eterno de Deus, Jesus, aquele que se encarnou. Mas qual é a relevância de se crer nisso? Eu diria que alguém que realmente creu no Evangelho não faria essa pergunta, mas vamos levantá-la, né? Só Deus pode salvar o homem. Regras não podem, regras não salvam, mandamentos não salvam, nenhuma prática salva o homem. O nosso estado é de depravação total, nós nascemos em pecado. E nós não temos a ideia, mais uma verdade da Escritura, nós não temos a ideia de quão grave é o pecado para com Deus, porque a nossa realidade está impregnada de pecado de todas as formas, a começar por nós. Por nós termos nascido em pecado, nós cometemos os inúmeros pecados que cometemos, das mais diversas formas, falando, vendo, ouvindo, pensando, agindo. Nós somos muito pecadores, as pessoas que estão à nossa volta são muito pecadoras. O sistema desse mundo é um sistema que jaz no maligno, que está impregnado de todas as formas de pecado e é totalmente contrário a Deus. É tudo nesse mundo, por causa do pecado, contra a Deus. Por isso que só Deus poderia salvar o homem. E por isso então que Deus que exigia, e aí o Velho Testamento tem a figura disso, dos sacrifícios que eram feitos, porque o homem não adiantava obedecer, ele não obedecia. Então o que ele faria? Ele fazia um sacrifício para perdão dos seus pecados. Sangue de bodes, de animais não podem purificar para sempre, mas eles apontavam para Cristo, que um dia veio o Cordeiro de Deus. Deus se fez homem para salvar o homem. Por isso que tinha que ser assim, e por isso é fundamental crer nessa verdade, e por isso é inadmissível aceitarmos qualquer outra possibilidade, e que nós temos que ser radicais em relação a isso, porque Deus o é. Imagina, Deus dando o seu filho e eu dizendo: não, eu não quero, eu tenho outra forma. Se Deus deu o seu filho como a única forma, não existe, nunca haverá qualquer outra possibilidade. Mas Deus deu o seu Filho para salvar homens, pecadores como nós. E Ele salva todos? Não, Ele salva aqueles que creem. E condena aqueles que rejeitam. Mas isso não é muito sério, isso é muito sério, porque o pecado é sério diante de Deus.
E se eu e vocês não crermos em Cristo, no Cristo descrito na Escritura, nós seremos justamente condenados. Mas a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, ele abundou sobre a minha e a sua vida, por mais que você diga que não. Superabundou a graça de Deus. Não importa quão pecadores tenhamos sido, quantos pecados que nós tenhamos cometido, se nós crermos em Cristo, a justiça dele nos é dada de graça e por amor. E aí então nós podemos receber e sermos salvos para sempre. Qual a relevância de Cristo ter se tornado homem? Toda. E essa é uma verdade absoluta. Não pode ser negociada. Não pode ser minimizada. Ela tem que ser anunciada a cada culto, em cada igreja. Porque há inúmeros evangélicos que não têm a menor ideia disso. Não sabem o que é justificação, não sabem o que é regeneração. Você sabe que Jesus é amor, que você pode fazer o que você quiser da sua vida e que Ele veio aqui para te abençoar. E como disse um outro pastor, que você é o centro do coração de Deus. É por isso que nós temos que crer nisso, isso é inegociável e que pela graça de Deus, eu e vocês, não negociemos, custe o que custar. Nós cantamos aqui um hino do irmão Lutero, que nem bens, nem família, nada. Ele estava disposto a morrer por esta verdade. Mas a igreja de hoje não está disposta a morrer por essa verdade porque ela nem sabe dela. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, e que nos capacite. Que Cristo seja realmente Salvador e Senhor de nossas vidas. Que nenhum de nós se engane. Crer nessas verdades indicam se realmente nós cremos em Deus e conhecemos, se realmente fomos convertidos e qual será o nosso destino. Que o Espírito Santo revele isso para você se você não tem certeza. Que você se arrependa de seus pecados e coloque a sua fé em Cristo, fé que é concedida por Ele, e saiba que a justiça dele lhe foi dada por amor e de graça.